Salve pessoal, tá pronto pra mergulhar em mais uma história top? Antes de começar, já deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal. Assim você não perde nenhuma novidade que vem por aí. E não esquece de comentar quais são as histórias que vocês querem ver por aqui. Partiu pra história então? Sang-Yu, universitário comum no segundo ano, sempre sonhou em ter várias versões de si mesmo, uma para estudar, outra para se divertir. Um dia ele desperta com uma habilidade chamada clonagem e acha que finalmente realizou seu sonho. Mas será que criar cópias de si mesmo vai realmente levar a sua vida para onde ele queria? Ou o destino tem outros planos guardados? Sang-Hyun sempre quis se clonar para viver no Easy Mode. Um clone para estudar, outro para curtir. E ele só no lucro. Aí do nada, ele acorda com a habilidade de clonagem e pensa: agora vai. Mas será que vai mesmo? Porque a vida nunca facilita e alguma coisa me diz que esses clones vão mais atrapalhar do que ajudar. Bora lá? Todo mundo já não imaginou isso pelo menos uma vez? E se existisse outra pessoa igual a você trabalhando no seu lugar, se exercitando e até mesmo ganhando dinheiro? Para você, esse tipo de vida é praticamente o estilo de vida que o protagonista dessa história tem. Quer dizer, tecnicamente ele quase teve esse tipo de vida, mas é claro que ele ainda não desistiu de tudo isso. E ao invés disso, está se esforçando mais do que ninguém por uma vida pacífica. Pode até soar ridículo que ele esteja dando duro só para ficar na mamata depois, mas isso é uma coisa que deve valer para todo mundo. E enquanto a gente acompanha esses pensamentos dele, o protagonista estava acompanhado de um grupo lutando contra um monstro gigante. E se tinha alguma coisa diferente para ele, se comparado com outras situações, é o fato dele não estar sozinho. E apenas pensar isso, seu grupo começa a atacar a criatura. Até porque a sua habilidade é clonagem, e assim podemos ver que o grupo inteiro de ataque do protagonista, na verdade, são várias cópias dele. Um monte de Xerox da lenda por aí, o que pode dar errado? Ele precisa trabalhar, precisa estudar, precisa comer, tem tantas coisas que ele precisa fazer, mas ainda há muitas coisas que quer fazer. Ele quer jogar, viajar, quer sair com os amigos, quer namorar. E tem um questionamento interno do motivo das pessoas só conseguirem fazer uma coisa de cada vez. Sempre pensou que seria ótimo ter dois corpos, então conseguiu dois corpos. Em uma avenida normal, dois caras estavam tendo uma conversa, na qual um deles falava que finalmente estava despertando e parecia que iria conseguir uma habilidade foda. O outro educadamente responde dizendo que ele precisava na verdade de uma habilidade de aumento de QI. E o primeiro cara que falou isso manda ele gentilmente fazer uma coisa não muito agradável. E lá estava o nosso querido protagonista um pouco diferente do que vemos anteriormente, alegando que estava cansado. Enquanto caminhava pela rua, alegava que tinha que voltar para casa rápido e o seu nome é Jeong Sang-Yu. Está cursando o segundo ano da Universidade Nacional Gyeongsang. Novamente, ele repete aquela fala que já vimos anteriormente sobre querer ter dois corpos. Estava insistindo tanto nisso que já estava ficando estranho. Foi então que teve a sua atenção voltada para um cara que estava falando no microfone para as pessoas ao seu redor prestarem atenção. E esse cara se trata de um caçador de ranquear chamado Park Won-tae. Ele estava encarregado do 10º Programa de Despertados. Programa de Despertados é uma iniciativa nacional que auxilia o despertar dos cidadãos, e pessoas expostas à mana acabam despertando eventualmente. Então o programa os obriga a entrar em um portal seguro para despertá-los à força. Ele continuava no seu discurso falando que orava para que todos despertem em segurança, e logo anuncia que vão começar imediatamente e chama para o grupo 1 começar a ir em frente. E coincidentemente o protagonista estava no meio dessas pessoas que iriam fazer parte do programa. Estava ficando um pouco nervoso, já que logo seria a sua vez ali. A mulher que fazia parte desse grupo de recrutamento o cumprimenta falando que ele era o número 7 do grupo 37. E o protagonista confirma isso. Ela então aponta uma maquininha para uma pulseira que estava no seu braço, dizendo que vai ajudar ele na identificação. E depois anuncia falando que a identificação foi concluída e ele precisava entregar os seus aparelhos eletrônicos para ela e entrar no portal que estava à sua frente. Agora, de frente para o portal, ele percebe a grandiosidade que ele estava se metendo, mas toma coragem e consegue entrar. Assim que entrou, um tipo de sistema fala que estava identificando o usuário, fala um código aleatório e depois dá uma especificação extra falando que é um usuário terráqueo chamado Jeong Sang-Yu, e a sua autenticação foi concluída. Agora o bagulho fica doido. O protagonista, quando entrou pelo portal, acabou perdendo o equilíbrio, estava agora caído no chão, se questionando por quanto tempo ficou apagado, alegando que estava com tanta dor de cabeça que parecia que sua cabeça ia rachar. Mas agora ele finalmente estava dentro do bunker, que acontecia os testes,
e para o seu alívio parecia que não era o único que estava em condições ruins ali. E logo uma mulher que estava no meio das pessoas ao seu redor conseguiu despertar uma habilidade incrível que mexia com chamas. E assim que ela manifestou, algumas pessoas que faziam parte de algumas guildas começaram a cumprimentar ela, tentando recrutar ela imediatamente. O protagonista leva para ela e percebe que deveria ser legal fazer parte de uma guilda. Foi aí que ele acabou sendo surpreendido com a chegada de um cara engravatado que o parabenizava pelo despertar e perguntava como ele estava se sentindo. O protagonista confessa que não estava nada bem, mas o cara logo tranquiliza ele, falando que logo deve melhorar, e pergunta se ele confirmou suas habilidades, e o protagonista fala que vai conferir exatamente agora. O protagonista de imediato abre o sistema, que tem algumas informações sobre algumas pontuações de seus estados do tipo força, agilidade, etc. E acabou ficando surpreso com o fato dessa tela do sistema ter aparecido instantaneamente só com seus pensamentos. E acabou ficando um pouco triste ao perceber que os seus estados eram uma merda em questão de número. Mas no final das contas, o que importava é a habilidade de qualquer forma. Ele então acessa a parte da habilidade para ver mais especificações dela. E é revelado que sua habilidade é a clonagem, uma habilidade de invocação a qual consome energia para invocar uma réplica exatamente igual ao invocador. O número de invocações aumenta de acordo com o nível, e ele está completamente ligado ao seu clone. E por enquanto ele tem a quantidade máxima de invocações e apenas uma unidade e uma recarga de 24 horas. Também tem um detalhe extra falando sobre o fortalecimento de seu plano de nível 1, que tem a duração permanente, e esse fortalecimento aumenta a taxa de espelhamento do clone, que reflete os status do corpo original. E atualmente a sua taxa de espelhamento está em 50%. Tá quase no grau já. O protagonista fica analisando essas novas técnicas de clonagem e acaba ficando surpreso ao perceber que não tinha nenhuma condição para isso e poderia utilizar ela no seu dia a dia normalmente. O cara engravatado alega que ele já deveria ter terminado de conferir a sua janela de status, e o protagonista confirma dizendo que seus status não eram tão bons assim. Esse cara fala para ele não ficar tão decepcionado, e ao menos que ele seja um novato, a maioria das pessoas começam com status parecidos, e pergunta se poderia saber quais são as suas habilidades. O protagonista então explica para ele que é uma técnica de clonagem, já que ele não tinha motivos para esconder isso. Esse cara acaba ficando um pouco sem graça quando escuta essa parte da técnica de clonagem, e o protagonista percebe a cara de surpresa dele e pergunta se essa habilidade não era boa. Ele responde dizendo que ouviu que alguém conseguiu a técnica dos clones fantasmas anteriormente, mas não valia de nada, porque os fantasmas não conseguiram interagir com o plano físico. Esse cara acaba falando um pouco demais e confessa que já é melhor do que despertar sem nenhuma habilidade, e explica que se ele demonstrar suas habilidades para as guildas, eles ajudarão. Precisão, a atenção deles logo foi direcionada a um cara que estava mostrando suas habilidades incríveis com o controle de pedra. O protagonista fica meio sem graça depois de ver isso e fala para o cara que estava de boa e pergunta onde fica a saída. Ele explica que fica perto da área de inspeção que estava logo ali, e avisa que ele terá que terminar de digitalizar e se registrar lá depois. É só retornar pelo portal pelo qual ele entrou. Processo rápido e fácil para qualquer jagunço conseguir fazer sem errar pelo menos. Depois disso, o protagonista vai até aquela parte que ele explicou anteriormente, e agora durante o processo ele estava de frente para um cara mexendo em um computador, no qual fazia um tipo de entrevista com ele. Ele recebia alegando que a sua habilidade era de clonagem, e o protagonista confirma, e o cara logo prossegue falando que ele tem 73% de chance de possuir um ou mais habilidades, e a confirmação foi concluída. Ele explica então que o registro de técnica de clonagem foi concluído, e o certificado de registro de despertado foi emitido e enviado para seu bracelete de identificação, e logo dispensa da filha chamada pelo próximo. O protagonista agora estava dentro do bom e velho busão voltando para sua casa, alegando que acabou mais rápido do que ele imaginava, e se questionava constantemente sobre esse tipo de técnica nova. Quando ele chega em casa, vai diretamente para o seu quarto, ver como estavam seus preciosos computadores. Ao sentar na cadeira, começa a observar se tudo estava indo bem no seu jogo online, e depois de analisar tudo, se joga na cama frustrado, alegando que esse jogo estava ficando cada vez menos popular recentemente, e o valor de mercado estava diminuindo por conta disso, e se questiona se deveria procurar outro jogo novo e criar um novo tipo de macro, já que ele ainda tem que pagar o aluguel e a sua mensalidade escolar. Isso estava deixando louco, e logo vai ter que distribuir uns currículos por aí, e se ao menos ele tivesse alguém para trabalhar em seu lugar, ajudaria bastante. Foi aí que o espertinho se lembrou finalmente da técnica de clonagem que faz um clone exatamente igual a ele. Ele então olha para o seu bracelete falando que vai tentar fazer isso pelo menos uma vez. Depois de concentrar bastante, ele consegue utilizar a sua habilidade de invocar um clone, e logo começa a sair de um tipo de energia dentro dele, a qual depois de um tempinho se transformou em sua cópia exata, que aparentemente estava pelada. Meu irmão, isso daria tanto enredo inapropriado, ainda bem que o máximo que tem aqui é abuso da capacidade humana. O protagonista faz a pergunta mais inteligente possível daquele momento,
momento e questiona se ele era um clone, e o clone obviamente confirma. O protagonista faz a pergunta um pouco estranha se ele poderia tocar nele, e o clone confirma o chamando de mestre. E nesse momento o protagonista percebe que isso era bastante estranho e começa a se bofetear. O protagonista então acaba percebendo, quando toca no ombro do clone, que isso era um corpo de verdade e não nenhum tipo de ilusão. Mas antes de continuar a conversa, ele pede para o seu clone se vestir primeiramente. Depois de vestido, o protagonista pergunta para o seu clone se ele só precisava dar uma ordem para ele seguir, e o clone confirma, e o protagonista então primeiramente dá um comando para ele sentar, mas ele só pensou nisso e imediatamente o seu clone fica de joelhos na sua frente. Ver isso deixou o protagonista bastante surpreso com o fato dele também poder escutar os seus pensamentos, e pensa ordenando para ele se levantar, e o clone segue a ordem, e o engraçadinho manda ele dessa vez repetir esse processo umas 1000 vezes. O coitado do clone, enquanto fazia isso, já estava começando a ficar cansado, e o protagonista logo conseguiu chegar à conclusão de que o vigor disse o clone parecer ser exatamente igual ao seu, mas antes de prosseguir com alguma coisa, o seu telefone começa a tocar. Então percebe que recebeu mensagem de um cara chamado Yonggi-do. Nas mensagens ele perguntava qual tipo de habilidade ele conseguiu, alegando que já conseguiu 2 habilidades despertado, e depois começa a spamar algumas mensagens para ele ver, mas ao perceber que provavelmente estava dormindo, e deseja apenas boa sorte. Aquele clássico tipo de amigo. Enquanto isso, ele lia isso, o coitado do clone continuava fazendo repetições. O protagonista então manda uma mensagem falando que não sabia a sua habilidade, e essa pessoa pergunta o motivo, perguntando se ele pegou alguma habilidade de merda, e começa a spamar mais mensagens. O protagonista confirma, e ele logo começa a rir da cara dele, perguntando se ele conseguiu alguma habilidade de preguiça, já que só ficava deitado o dia todo. E ainda alega que acha que ninguém pode ajudar ele, e recomenda que ele seja mais ativo que nem o seu chefe para a sua imagem melhorar. E conseguiu uma boa habilidade. O protagonista, quando vê essas mensagens, comenta que esse cara fala até demais. Foi aí que recebeu uma mensagem do sistema avisando que a sua atuação de vigor aumentou em 001. E aí ele percebeu que isso seria mais interessante do que esperava. O saltador, George Lucas, é o dono da habilidade chamada Lampejo. Ranker classe A da América, é líder do grupo Illuminati, e também a primeira pessoa a completar a masmorra da Torre de Odin. Dentro do prédio principal dos Illuminati, ele conversa com uma mulher que comenta que a partir de agora, falam que a cada 300 milhões de pessoas da população mundial, 80% são despertados. Ele pergunta quanto tempo vai demorar até que esse percentual chegar a 100%. Ela responde que, observando os dados sobre o número de pessoas que participam do programa de despertados todos os anos, podem esperar que isso leve 5 anos mais ou menos até se concretizar. Ele, quando escuta isso, fala que não vai demorar muito então. Tem chão ainda, filho, mas pelo menos 5 anos passam em um piscar de olhos. De volta ao protagonista, ele ou um clone, que é a possibilidade mais fácil, está correndo intensamente em uma praça. Já estava com um ritmo tão bom praticando exercícios que as pessoas que frequentavam ali estavam comentando que ele corria ali todos os dias. E até levantar a possibilidade dele desmaiar se ficar continuando com essas roupas pesadas enquanto corre. O protagonista ou seu clone, enquanto descansavam, é abordado por uma senhora que oferecia água para ele, alegando que ele estava treinando muito. Porém, ainda ofegante, ele sai correndo dali sem trocar uma única palavra, o que fez a senhora pensar que ele era tímido. De volta à sua residência, o protagonista começa a se pesar em uma balança e observa que, de algum jeito, quando ele sentia fome, comia o dobro da quantidade de comida que costumava. Ainda assim, conseguiu perder 20 quilos dentro de um mês. Ele não fez nada ainda, mas seu corpo fica em forma a cada dia que se passa. Também parece que ficou um pouco mais alto, e ao observar os seus status aumentando com seu clone, fazendo exercícios físicos, percebe que era verdade quando disseram que a habilidade recebida por ele estava relacionada diretamente a ele. Além disso, enquanto observava os clones, conseguiu perceber uma coisa. Em primeiro lugar, as dores e exaustão sofridas pelo clone não o afetam. Em segundo lugar, se o clone for danificado ou utilizar energia além de seus limites, ele simplesmente desaparecerá. Em terceiro lugar, toda vez que seu corpo muda, os clones copiam a sua aparência exata imediatamente. Em quarto lugar, mesmo estando longe, é possível dar uma ordem só pelo pensamento. E em quinto e último lugar, descobriu que é possível um clone seu utilizar essa habilidade. Aí também já estava querendo demais, né? A teoria mais provável que ele criou é que, se o clone pudesse usar a habilidade de clonagem, poderia haver um número infinito de clones. Então isso não é possível, provavelmente. Depois disso, ele finalmente estava navegando na wiki dos despertados, um dia que ele nunca imaginou que chegaria. O que são status? O status de nível 1 é o máximo que um não despertado pode possuir. Existem status normais e status especiais, mas a maioria dos despertados tem apenas uma parte dos status normais, escolhidos e desbloqueados.
regeneração, resistência, vitalidade, mentalidade, etc. São alguns dos estados especiais e a maneira de desbloquear esses tipos de estados especiais não é conhecida exceto por algumas exceções. Com treinamento básico, é muito difícil aumentar 0,001 ponto de status a cada dia. Como coitado do plano, o protagonista treina sem descanso e faz de tudo para executar as suas ordens, ele sempre se move até atingir o limite, e por isso consegue aumentar os seus status tão rápido. E esse momento ele começa a se questionar sobre a possibilidade dele ter um total de 78 pontos de status se movesse e treinasse junto com o seu colega, mas nem além nem no inferno ele suportaria um treinamento tão pesado que nem esse. Foi então que ele começa a analisar um panfleto sobre uma academia de pilates e chega à conclusão que seria melhor ser a cabeça da situação e os seus clones os seus membros. Esse autor tem que ficar mais esperto nas palavras, Jesus. Depois de analisar suas compras no dia seguinte e contas que tinham para pagar, percebe que não sobrou nada para pagar o registro, já que ele gastou bastante encomenda e não acabou ajudando muito e provavelmente ele deveria arrumar um trabalho de meio período ou algo do tipo, já que o seu workshop não estava indo tão bem recentemente. Ele precisa encontrar um trabalho de obra, já que isso vai ajudar ele a treinar o seu corpo e vai ganhar algum dinheiro ao mesmo tempo enquanto faz isso. Então de imediato começa a pesquisar algumas vagas para isso e encontra umas vagas interessantes. Fala para si próprio que acha que vai ter que fazer isso sozinho, pelo menos no início, já que o seu plano não consegue acompanhar o processo. Se ele der alguma ordem que já tem experienciado pelo menos uma vez em sua vida, foi então que ele acabou achando uma vaga teoricamente perfeita para ele, na qual ele vai ter a tarefa de triagem e descarga de encomendas. E todos os pacotes estão em caixas, então é fácil manuseá-las. Então seu dia de trabalho vai ser de segunda a sábado e o horário até que é razoável. O protagonista pega o número de contato da agência que estava contratando para essa vaga, aí entra em contato imediatamente com eles. A pessoa que estava do outro lado da linha telefônica que explica que se ele estivesse falando sobre a vaga de triagem, não teria nenhuma entrevista ao longo do tempo, ele só precisaria ir até lá e começar a trabalhar, e pergunta quando ele estava disponível para começar. O protagonista fala que estava planejando começar amanhã, e a pessoa claramente ficou desapontada na ligação, e pergunta se ele não estava disponível hoje. O protagonista, depois de pensar um pouco, fala que isso era possível, e a pessoa logo de imediato fala para ele ir até o centro logístico às 6h30 da noite. Basicamente já estava combinado depois disso, e tudo que ele conseguiria pensar era sobre a possibilidade de não ter ninguém trabalhando lá para estarem tão desesperados assim. Mas logo se esquece disso, já que se ele for pago da maneira certa, já estava bom demais. O bom e clássico CLT nobre mundial. Mais tarde, naquele mesmo dia, ele finalmente chega ao local do trabalho, acompanhado de seu clone completamente disfarçado. Ele até poderia dizer que era o irmão gêmeo, mas isso provavelmente daria bastante errado, e começa a passar algumas instruções para o seu clone, falando aqui o seu nome vai ser Jung-do, enquanto estiver trabalhando. E o protagonista, depois disso, percebeu que o prédio é bem maior do que ele esperava, e se questionou onde ele teria que ir. Foi então, enquanto ele pensava isso, acaba sendo surpreendido por uma pessoa chamando por ele, e um homem se direciona até ele perguntando o que ele estava fazendo ali. O protagonista reconhece que aquele era o senhor Deoxil. Logo de imediato o cumprimenta, e esse senhor fala que não reconheceu à primeira vista, alegando que ele perdeu bastante peso. O protagonista agradece essa fala e fala que foi até ali com um amigo para fazer um trabalho de meio período. O homem então fala que ele precisa ir até o prédio que está do lado dele para entrar dentro do escritório. O protagonista agradece e o homem fala que estava surpreso com isso também, mas logo se despede dele falando que vai vê-lo mais tarde provavelmente. Nesse momento o protagonista bate na sua própria cara, já que estava bastante nervoso com isso que estava acontecendo, e decide perguntar para o seu clone se ele também não estava nervoso. E coitado do clone nega, o protagonista começa a criar um pouco de confiança depois de se lembrar que pelo menos agora ele era um despertado também. Então começa a seguir em frente falando para ele e seu clone terminarem isso rápido e ir para casa comer miojo. Eu não gosto de miojo, mas até que pareceu aconchegante isso aqui. Mais tarde, depois de uma boa sessão de trabalho, o protagonista estava completamente exausto, deitado no chão, quase desmaiado. Alegava para si próprio que foi muito arrogante e isso não acabava mais nunca. E ao perceber que as pessoas que estavam trabalhando junto com ele praticamente estavam intactos, se questiona se essas pessoas têm algum tipo de habilidade para mover coisas pesadas tão facilmente assim. E percebe que o seu clube estava indo muito bem, até demais. E fala para si próprio que não deveria ter vindo até ali, já que ele estava muito bem sozinho. Depois disso, finalmente chegou uma pausa de 1 hora para ele dar uma respirada mais pesada. Enquanto descansava ao lado de seu clone, aquele mesmo homem de antes chega e oferece 2 refrigerantes
para ele, alegando que deveria beber algo depois de suar tanto. E também tinha um pouco de comida e entrega para ele. O homem então fala que o amigo do protagonista estava trabalhando muito duro e não falava nada e pergunta o nome dele. E o clone se apresenta com o nome que o protagonista designou para ele anteriormente. E o homem fala que o seu nome também era viril. Ele prossegue perguntando se o protagonista estava bem, já que se parecia que era a sua primeira vez fazendo esse tipo de trabalho. O protagonista fala que era bastante cansativo, mas o homem logo prossegue falando que mesmo assim, ele e seu amigo têm coragem e a maioria dos novatos fogem nesse tempo de pausa. E o protagonista nesse momento pensa para si próprio que se não fosse pelo seu saldo bancário, também fugiria. E é uma situação que eu entendo completamente. O homem pergunta para o protagonista qual a universidade que ele frequenta e ele responde que foi para a Universidade Yungo-guk. O homem fala que era uma ótima universidade e alega que ele deve ter estudado bastante para conseguir fazer isso. Vai pensando que o cara não faz nada da vida aí, tá vendo? O protagonista fala que não era uma universidade tão boa assim, mas o homem fala que não precisava ser tão modesto, alegando que não desejaria outra coisa se a sua filha pudesse entrar naquela universidade. O protagonista pede para ele não se preocupar muito, já que ele também não era bom em estudar, mas ainda assim conseguiu entrar dentro dessa universidade. O homem o questiona sobre ter conseguido mesmo não sendo bom e pergunta como fez isso. O protagonista não entende muito bem, mas fala que apenas conseguiu algumas licenças e uma admissão especial. O homem, quando percebe essa parte da admissão especial, fala que isso realmente era possível, mas logo fica pensativo e pergunta se ele talvez queria fazer outro trabalho de meio período. O protagonista o questiona sobre esse outro trabalho de meio período, pergunta que tipo de trabalho seria esse. O homem fala que ao invés de se desgastar nesse lugar, se estivesse tudo bem para ele, poderia ser o tutor de sua filha. O protagonista acaba ficando bastante surpreso com esse tipo de oferta, principalmente sobre ele ser o tutor de alguém. O cara já tava com a banca aqui. Nesse momento de pensamentos profundos, ele logo se lembra de seu saldo bancário extremamente baixo e logo faz uma pergunta sobre a vaga, perguntando se ele também deveria ensinar a ela todas as matérias. O homem confirma alegando que era vergonhoso dizer isso sobre a sua filha, mas ela realmente é bastante ruim em estudar. O protagonista aproveita para perguntar sobre o valor e o homem fala que ele ganharia 50k won por causa da aula. E basicamente a sua proposta seriam 2 horas de aula, 1 ou 2 vezes na semana. O protagonista começa a analisar para si próprio essa proposta de emprego, falando que o salário não era uma taxa ruim se parar para pensar sobre o tempo que seria gasto, já que era bastante pouco. E ele então, depois de pensar um pouco, acaba concordando e aperta a mão dele para confirmar o acordo. O homem fala que depois do trabalho vai discutir com a sua filha e entrar em contato com ele. E pergunta se ele ainda utiliza o seu número de celular antigo, então se despede. O protagonista levanta depois dessa hora de folga ter acabado e começa a se questionar sobre essa parte de ensinar, mas ele esperava que desse tudo certo. Decide então abrir a janela de seu sistema para dar uma olhada em seus status e percebe que além de ter conseguido um emprego, os seus status estavam muito bons. E também arranjou outra coisa para fazer além desse trabalho, mas antes disso, ele vai comer alguma coisa antes de voltar, mas quando abre a bolsa que o homem deixou lá, percebe que estava vazia e se depara com o seu clone comendo tudo ao mesmo tempo. O protagonista nesse momento para ele sorrindo e observa extremamente irritado que ele comeu tudo. E o chama de filho de uma mulher que presta serviços em casas noturnas de entretenimento masculino. Tem que colocar assim para não citar uma palavra extremamente feia e pejorativa. Na manhã do dia seguinte, o protagonista estava acabando de acordar e já aparentava estar completamente exausto do dia anterior. E ao se levantar, fala que de agora em diante vai utilizar o clone número 1 para o emprego de meio período. Ele então, quando abre a sua janela de status para observar os números, percebe que o seu plano estava trabalhando bastante duro e utiliza um comando mental para mandar ele voltar para casa imediatamente. Nesse momento ele queria fazer o seu clone desaparecer e apenas invocá-lo novamente, mas as suas roupas ficaram largadas no local em que estava anteriormente. Então ele consegue criar coragem para comer e depois de seu grande banquete sozinho, ele finalmente achava satisfeito. E foi aí que alguém abriu a porta da sua casa. O seu clone finalmente chegou e ao fechar a porta comenta que já estava de volta. O protagonista manda ele tomar banho primeiro e mudar as suas roupas. E assim o coitado do lacaio legalizado faz. O protagonista pede para ele estender a sua mão e tremendo começa a avançar na mão dele com um objeto pontudo. Nesse momento pensa para si próprio que esse número 1 era apenas um clone e se ele for desfeito, ele se espalha para a luz e isso não é um humano ou uma coisa viva. E com muita dificuldade, se forçando muito, ele finalmente conseguiu furar o dedo de seu clone e de imediato pede desculpas perguntando se doeu, alegando que ele foi bastante forte. E nesse momento se questiona quando iria receber os status de regeneração, já que ele se lembrou anteriormente de uma matéria que viu na Wiki dos Despertados, a qual falava sobre essa regeneração, alegando que a regeneração é uma das poucas habilidades especiais cujo caminho para desbloquear ainda era desconhecido. E tem um breve tutorial de como desbloqueá-la. Primeiro precisava fazer uma ferida em seu
próprio corpo. Depois tinha que deixar essa ferida feita em seu próprio corpo se curar naturalmente até que seja curada sem qualquer ajuda externa e precisava repetir isso infinitamente até desbloquear. Quando ele leu essa matéria, se questiona se vai mostrar algum tipo de sinal se ele continuar fazendo isso durante um mês inteiro, mas era um fato assustador fazer aquele machucado no dedo do coitado ficar maior ainda e por agora vale a pena fazer isso com frequência. O protagonista fala para o seu clone comer miojo toda vez que sente fome e malhar. Então entrega o seu celular utilizando para jogos dele para o seu clone, falando para ele levar isso consigo quando for trabalhar e atender bem o telefone alegando que vai sair de casa agora. Eu já tô começando a ficar com pena desse clone CLT não remunerado. Enquanto estava no caminho, o protagonista finalmente estava começando a se localizar para chegar naquela academia de pilates, que ele tinha pensado anterior. Mas enquanto caminhava e olhava para o panfleto, ao mesmo tempo foi surpreendido com a chegada de um cara que aparentemente o conhecia. E logo esse cara se revela ser aquele seu suposto chefe anterior. O protagonista tira a mão de seu ombro, falando que estava bastante quente por ali. O cara fala que não tinha certeza se era o protagonista, já que ele estava tão magro, mas era ele, e pergunta como ele perdeu tanto peso. O protagonista explica para ele que estava malhando esses dias e agora mesmo estava indo para uma academia malhar. Yong-do observa que também tinha que malhar junto e o protagonista concorda alegando que podia ver que tinha um monte de gordura em seu corpo todo. E o seu amigo se explica falando que isso tudo era músculo e pergunta o nome da academia dele. O protagonista fala que tem um tal de corpo resistente em algum lugar por aí e o seu amigo fala que esse lugar é conhecido por ser bastante bom. O protagonista pergunta se ele estava falando sério alegando que não há nada de especial que conseguiu ver lá exceto o valor. O seu amigo comenta que a estrutura de lá é muito bonita e os dois começam a ir para a mesma academia, mesmo não tendo objetivos tão parecidos. O espaço da academia era bem maior do que o protagonista esperava e tinha bastante gente por ali. Assim que ele entra, uma pessoa se levanta e vai até ele pedindo desculpas, alegando que estava na hora do almoço, mas logo recepciona alegando que essa é a academia do corpo resistente e pergunta se era a primeira vez dele ali. O protagonista fala que era a primeira vez que gostaria de se matricular. Vai ficar grandão agora a lenda. Esse homem que aparentava trabalhar dentro dessa academia avisa para ele que estavam no meio de uma promoção de inauguração agora, então ele se matricula por 3 meses e vai custar apenas 160 won e pergunta o que ele acha dessa oferta. O protagonista responde dizendo que então vai se matricular por 3 meses de uma vez e pergunta se poderia dar uma olhada na sua postura usando cada um dos equipamentos. E nesse momento pensa para si próprio que o clone vai fazer todos os exercícios de qualquer jeito. O instrutor fala que estava tudo bem e que isso não é difícil e pede para ajudar ele com o pagamento logo. Então o protagonista entrega o cartão para ele. Depois dessa pequena burocracia de pagamento, ele começa a treinar os equipamentos para ver como ficava. O instrutor observa que ele tinha uma boa postura enquanto fazia o supino inclinado e manda ele usar mais força e fazer mais rápido nas suas execuções. Nesse momento, a conversa dos dois acabou de ser interrompida com um cara gritando fazendo supino com um peso absurdo. É aí que nos é mostrado que era aquele amigo do protagonista que aparentemente não estava mentindo sobre tudo ser músculo. O cara tava o puro suco aqui. Maldito fake nerd. O instrutor vai até ele alegando que o que ele acabou de fazer foi incrível e comenta que parecia que ele esteve malhando por um bom tempo. E o amigo do protagonista, completamente cheio de si, fala que não tinha treinado antes e essa foi a sua primeira vez treinando assim. O instrutor então percebe que a sua força provavelmente aumentou como despertou, então pergunta para ele sobre isso e também pergunta o quão alto é o status de força dele. O amigo do protagonista responde dizendo que não era nada demais e seus status de força estavam medindo cerca de 2,1 pontos. O instrutor confessa que levantar coisas pesadas é bom para aumentar a força, mas no momento ele estava focado na vitalidade. O protagonista, enquanto observa essa conversa, percebe que então a habilidade de caçador que ele disse que conseguiu daquela vez deveria ser essa tal super força que ele estava se referindo agora. Prossegue os pensamentos sobre essa habilidade como ser forte e assim quanta coisa isso mostrava para ele sobre a força dos outros caçadores de alto nível. Havia uma razão pela qual as pessoas só falam sobre esses caçadores. Foi aí que os pensamentos foram interrompidos com a ligação do seu telefone. Ao atender, fala novamente com o Deok-shil, aquele mesmo amigo do trabalho dele. O senhor prossegue conversa perguntando se ele chegou em casa em segurança no dia anterior e comenta que ele falou sobre o tutorial para sua mulher e sua filha, então queria perguntar para ele se tem algum tempo nesse momento. O protagonista fala que tinha sim um momento nessa hora e o senhor prossegue falando que se tiver tudo bem para ele, queria falar com ele na casa da sua família pessoalmente. O protagonista então concorda dizendo que vai tentar estar lá o mais breve possível. Um pouco depois, o protagonista estava chegando na residência daquele senhor. Enquanto pegava o elevador, pensava sobre aquele amigo não ter se matriculado na academia depois, já que ele desempenhou tudo, e utilizou como desculpa uma brincadeira dizendo que se ele começar a ir lá, o protagonista não poderia se visitar apropriadamente, já que estaria ocupado invejando. O protagonista responde
responde dizendo que é só porque não tinha nenhuma instrutora bonita que os outros falavam. E pela reação dele deu pra perceber que era verdade que o protagonista dizia. Mas de volta ao presente era melhor desse jeito, já que agora o protagonista não vai ter que se preocupar sobre enviar um clone para a academia. E finalmente ele chegou no apartamento 603 e percebe que estava tendo uma possível discussão lá. Já chegou naquele pique, né? O protagonista começou a se aproximar da porta para tentar escutar e percebe que a filha daquele senhor estava extremamente irritada, perguntando o motivo dele ter decidido isso sozinho. E como ele estava indo para ali, manda que seu pai ligue para ele e às vezes para desistir nisso, mas antes de escutar mais alguma coisa, aquele senhor acaba abrindo a porta na cara do protagonista. Enquanto falava para sua filha que ia para o trabalho, então se ela não gostasse dele, deveria dizer na cara dele. Assim, quase quebrando a cabeça do protagonista com impacto, ele começa a ajudar o protagonista a se levantar do chão, revelado para a gente que a filha dele estava olhando completamente surpresa para o protagonista, quase deitado no chão, atordoado e lascado, mas continuou bonitão nosso garoto. Um pouco depois desse ocorrido, o protagonista agora estava dentro da casa do amigo dele, sentado na mesa enquanto ele se desculpava por não ter visto ele do outro lado da porta. O protagonista falava que estava tudo bem para ele, e foi aí que a esposa do seu amigo entra dizendo que não poderia reconhecer ele de forma alguma, já que ele acabou perdendo bastante peso desde a última vez. O protagonista explica que começou a malhar ultimamente e fazia tempo desde a última vez em que se viram, mas depois disso ele direciona a fala para a filha e seu amigo pergunta se era ela a senhorita Raion, a qual estava completamente tímida e envergonhada concordando. O protagonista começa a se apresentar dizendo que era um prazer conhecer ela, que agora vai ser você por a partir de hoje. E que comenta que ficou sabendo que ela quer entrar na universidade em que ele estava. E uma curiosidade interessante é que os pais dela estavam achando a situação bastante engraçada porque a sua filha estava completamente corada e alguns segundos atrás era contra isso. Raion, com poucas palavras, já que estava completamente tímida, nessa situação concorda com o que estava dizendo. E também pensava para si própria que estava passando muita vergonha, já que ele deve ter ouvido ela gritando antes. Só quando ele observa que ela estava no terceiro ano do ensino melhor agora e fala que ele gostaria de verificar suas notas primeiros antes de começar a aula. E ao escutar essa parte das notas da garota, ficou tímida ainda. O protagonista, quando observa o boletim dela, percebe que o motivo da vergonha a situação não estava nada legal. E até que essa foi uma cena engraçada, já que os pais dela continuaram achando graça da situação e ela estava cobrindo a cara de tanta vergonha. O amigo do protagonista aproveita essa situação para sair correndo o mais rápido possível para ir ao trabalho, enquanto a sua esposa ficava ali nessa situação embaraçosa. Ela que lute, certo ele. O protagonista percebe que ela estava bastante cabisbaixa depois de ele ter visto as suas notas. Ele tenta tranquilizar ela falando que estava tudo bem, que também não conseguiu uma boa pontuação no teste de aptidão escolar. E também tinha um monte de dicas e truques também. Ao escutar isso, ela ficou bem mais animada e o protagonista confirma dizendo que a partir de agora vão fazer o melhor deles. E ela concorda com ele, dessa vez sorrindo, então a tutoria dos dois finalmente começou, a qual aparentemente vai ser 2 vezes na semana, pelo menos teoricamente. De volta à sua casa, o protagonista, quando entra, comenta para si próprio que ainda tinha um longo caminho pela frente com ela como a sua aluna. E aquele dia basicamente foi totalmente focado nele, ajudando ela com seus estudos e exercícios. E agora que ele estava em sua casa, agitando as suas roupas, percebe que teve bastante sorte daquela garota ser bem mais esperta do que ele esperava. Enquanto sentava na cadeira do computador, percebe que o seu plano provavelmente já deve ter ido trabalhar. Por agora deu a ele um celular, mas se o número de clones aumentar depois de ter vários celulares, vai ser algo meio pesado de se fazer. Um mexido no computador, acessando um site de computadores para procurar uma habilidade relacionada à sua, então observa que tem uma habilidade familiar que basicamente era uma habilidade na qual permite o usuário compartilhar sentidos para o seu mascote ou criatura invocada. E a melhor parte dessa observação é que ele fez com que essa bagatela custava nada mais, nada menos que 100 milhões de won. E observa que outro anúncio que era basicamente uma venda de pergaminho de habilidade telepática, no qual permite o usuário ter um acesso a uma habilidade que está na moda e é altamente recomendada para os líderes, alegando que assim poderia evitar diretamente seus pensamentos. Como já era esperado, ele já custava bem caro, mais ou menos na casa de 400 milhões de won. O protagonista comenta para si próprio que se ele tivesse tanto dinheiro assim, iria preferir comprar uma casa do que uma habilidade. E observa que vai demorar uma eternidade para comprar apenas uma responsabilidade e se questiona se os caçadores ganham tanto que podem pagar coisas desse tipo. E ao observar mais uma vez o seu dinheiro na sua conta bancária, acaba ficando frustrado e volta para a cama e se questionando se deveria se tornar um caçador. E logo começa a ver bastante coisas na internet de seu celular sobre caçadores. Tem que estudar sobre o que faz mesmo. Vai que ele faça merda. O protagonista, se levantando, percebe que essa sua habilidade era muito ótima e não poderia deixar o coitado de seu clone apenas fazendo trabalhos braçais para ele ficar mais forte. Então pega o seu agasalho dizendo que vai tentar ser um caçador. E coincidentemente o seu sistema avisa que a sua vitalidade foi desbloqueada. Caçador. O que é um caçador? No ano 2000, portais começaram a aparecer por toda a Terra ao mesmo tempo e monstros saíram deles. Nesse incidente que foi chamado de grande desastre, mais da metade da população do mundo morreu. Parecia que a humanidade seria praticamente extinta, mas no momento em que o desastre iniciou, super-humanos
humanos com poderes especiais começaram a aparecer, e com eles na linha de frente, a humanidade por pouco venceu a guerra. E agora em 2023, há pessoas que caçam os monstros restantes, e esses são os tão falados caçadores. Só faltou um moleque com uma vara de pescar e um de cabelo branco para ficar mais parecido com um negócio aí. O protagonista começa a ver uma videoaula sobre se tornar um caçador. O professor que estava explicando fala que se ele passar no teste vai receber uma licença reconhecida nacionalmente e poderá matar monstros legalmente. Então prossegue o vídeo com algumas dicas para passar no teste de caçador, e depois de ajudar bastante, o protagonista chegou ao centro dos caçadores, que praticamente era a associação de caçadores. Do lado de fora ele fala para si próprio que de qualquer forma não sabia se era por causa da vitalidade e desbloqueou recentemente, mas se sentia muito melhor apenas dormindo por algumas horas diárias. E quando entrou dentro do estabelecimento, acabou se deparando com várias pessoas do ramo, o que chamou bastante a sua atenção, já que parecia que não haviam muitos ali fazendo o teste. Foi então que uma mulher começou a anunciar que o registro para fazer o teste da licença de caçador que estava acontecendo no subsolo 1 será encerrado em 20 minutos. O coitado começou a ficar um pouco nervoso depois de escutar essa parte do subsolo. Depois de um tempo, ele finalmente encontra a sala de testes para tirar a licença de caçador e pede licença quando entra no local. E acaba ficando bastante surpreso quando percebe que tinha uma enorme quantidade de pessoas querendo fazer a mesma coisa que ele. E uma coisa estranha é que alguns deles acharam engraçado o fato dele pedir licença para entrar, mas a conversa logo foi interrompida quando chegou um pessoal com aparência completamente militar. E ele então começa a se apresentar para as pessoas que estavam ali prestando o teste e dizendo que era o Han Myung-han, um caçador de classe C, o qual será o inspetor desse teste de licença. Começa a explicar que o teste de licença é composto de um teste escrito, um teste prático e um teste de aptidão. E no momento em que pegaram alguns dos alunos colando, serão desclassificados do teste. E um detalhe extra é que também não poderão refazer o exame nesse ano, e pergunta se eles entenderam bem, já que o seu pessoal nunca se esquece de trapaceiro. E depois de escutar isso, claramente a galera ficou mais nervosa, já que a pressão era bastante intensa. Então ele dá início ao teste de licença de caçador. Tá curtindo a história até agora? Então já deixa aquele like pra dar aquela moral e comenta o que tá achando. Não esqueça de se inscrever para não perder as próximas histórias, que também estão top demais. Bem distante dali, um homem estava dirigindo seu carro, recebendo uma ligação que alegava que irão depositar tudo antes do final do mês. Esse homem pede para o seu chefe esperar por um momento, alegando que não era como se ele estivesse trabalhando nessa área há pouco tempo, mas acaba desligando na cara dele. E o CEO Hang da agência JM comenta que provavelmente ele vai matá-lo. Fica preocupado pensando para si próprio que o dinheiro não está entrando, mas há tantos lugares para onde ele tem que ir, mas logo percebe que já estava na hora do exame de caçador acabar. Começa a se apressar no carro para chegar lá. O protagonista finalmente terminou o seu exame de caçador e observa a pulseira de seu sistema e tinha uma mensagem o parabenizando pela aprovação, e agora ele é um caçador de classe F. E ao ver esse tipo de novidade, ele claramente não ficou muito feliz, e já que todo mundo dizia que esse teste era bastante fácil, então estava se perguntando o quão fácil poderia ser, e era apenas como tirar uma carteira de motorista. As perguntas eram bastante fáceis e ele só teve que memorizar poucas coisas, e eles também deram um tempo suficiente para praticar o teste prático, e o alvo estava bem perto. E o teste de aptidão é como um teste de moralidade da escola primária. Este emprego é sobre arriscar as vidas dos caçadores e usar armas, e se pergunta se estava tudo bem. Será assim, mas quando sai da associação de caçadores percebe que tudo isso era como se o governo quisesse que eles fizessem isso. Do lado de fora ele pensa para si próprio que não vai pensar muito sobre isso, para não ficar mais preocupado ainda, e acaba sendo surpreendido com a grande quantidade de pessoas que estavam tentando agenciar alguns caçadores aprovados do lado de fora. Foi então que uma pessoa chegou perto dele parabenizando pela aprovação no exame de licença de caçador, e recebe um cartão da agência JM. Lá estava aquele mesmo cara que começou o capítulo dirigindo o carro para chegar até ali. Ele se apresenta para o protagonista como Kang Jumo e fala para o protagonista que toda vez que ele comprar um item ou procurar um monstro para caçar, se entrar em contato com ele, com uma pequena taxa, terão o prazer de ajudá-lo com o melhor serviço possível. E o protagonista acaba ficando um pouco sem graça por um motivo que eu não sei, mas agradece a ele. Foi durante essa conversa que ele acabou recebendo uma mensagem de seu sistema que o deixou bastante surpreso. A mensagem dizia para ele que a sua habilidade de clonagem acabou de subir de nível e agora estava no nível 2. Tem as mesmas coisas de antes, explicando que cria um clone que aparece exatamente como ele, utilizando sua energia, e um número máximo de clãs que podem ser criados depende do nível de usuário, e nesse momento o número de clones que ele pode invocar simultaneamente é 2. Enquanto o cara tentava explicar mais alguma coisa sobre a agência para o protagonista, é interrompido com ele saindo, correndo, dizendo que vai entrar em contato com ele em outro momento. E o coitado do homem acaba ficando sem graça. CLT sofre nessa vida, viu? Misericórdia. Mais tarde na noite daquele dia, o protagonista estava extremamente feliz
quando chegam em sua casa, ao perceber que essa sua habilidade de clonagem era a melhor possível para ele. Então consegue invocar os seus dois clones simultaneamente, alegando que estava ansioso para ver o trabalho do número 2. O protagonista nesse momento pega o seu cartão e explica para eles que agora estão preparados para se tornarem caçadores. Bem longe dali novamente, estava o Kang de novo dentro de seu carro jogando o resto dos cartões que tinha guardado consigo no banco da frente. Ele fala que finalmente conseguiu distribuir a maior parte desses cartões e pelo menos esperava que essas pessoas entrem em contato com ele. No número 1 da Coreia, prédio oficial da guilda Haeseong, alguns caras estavam tendo uma conversa. E um deles, enquanto tomava alguma coisa, falava que ele só vai ter que acertar o valor de acordo com o que está escrito na lista. Então conseguimos ver novamente o nosso querido Kang, e ao pegar o papel de pagamentos dos itens retirados provavelmente de monstros, percebe que o valor estava bastante estranho. Ele fala para aquele cara que a quantia estava um pouco estranha, alegando que o valor do sangue de Troll deveria ser pelo menos 5 milhões e ali só estava 2,4. O homem então pergunta para ele se já não fazia um tempo desde que se juntou a Haeseong, e o Kang confirma. O homem então fala para ele que tem que ser perspicaz. Prossegue falando que se eles seguirem as regras e fazer tudo o que ele deve fazer, não restará nada para ele. Então pega no ombro do Kang, alegando que sabe que ele é um servo da justiça, mas não vão ser tão sensíveis sobre os negócios da guilda deles. Dentro do carro novamente, Kang pensava para si próprio que se soubesse que iria ter um tempo difícil como esse, teria mantido a sua boca fechada. Foi aí que o seu telefone começou a tocar e atender a ligação do protagonista, qual estava explicando que foi ele que pegou seu cartão de negócios um pouco atrás. Tinha algumas perguntas para fazer, e um pouco mais tarde naquela mesma noite ele acabou encontrando com ele dentro de uma cafeteria. E quando avista o protagonista, se senta na mesa em que ele estava, pedindo desculpas por fazer ele esperar bastante. O protagonista fala para ele que estava tudo bem e não tinha problemas, já que ele acabou de chegar. Kang então sugere que eles peçam algo para beber e o protagonista concorda. A conversa dos dois prossegue e Kang percebe que o protagonista gostaria de ir a um local de caça seguro com o qual até mesmo novato possa lidar. E o protagonista concorda. Kang pede desculpas e pergunta se poderia saber qual era a sua habilidade. O protagonista explica para ele que a sua habilidade é da clonagem. Kang analisa para si próprio sobre essa habilidade de clonagem, alegando que já ouviu sobre isso antes. Era uma habilidade de uma ilusão que não pode fazer nada, então provavelmente para um novato com ilusões que não podem fazer nada fisicamente, ele não ser muito útil em uma caçada, então ele pega um contrato para ele elogiando a sua habilidade e pedindo para ele ler atentamente. Sempre preste atenção nas letras pequenas, pelo amor de Deus. Segue dizendo para ele que o primeiro local da casa que recomenda para o protagonista é o local de caça do slime. Explica que o slime não é tão perigoso e nem agressivo, mas quando ele morre, libera alguns líquidos e gases venenosos. Isso requer máscaras de proteção e roupas de proteção, e esses não são fáceis de vestir, então a desvantagem é que ele não pode caçar por um longo tempo. O protagonista fala que isso não será um problema para ele. Kang prossegue dizendo que o segundo é a caça ao coelho chifrudo, e nesse lugar é possível caçar por um longo tempo, mas como esses coelhos são difíceis de capturar, ele provavelmente não vai conseguir pegar muitos. E também há uma barreira de segurança, então esse é um dos lugares que ele pode caçar de forma segura. Há outros monstros de classes mais baixas, como os ratos gigantes, mas esses dois que ele mencionou são os únicos locais de caça de monstros, e que ele pode garantir a segurança dele. O protagonista então finalmente fala que ambos os lugares são realmente bons, e também gostava da taxa de venda dos itens que ele vai pegar lá dentro. O protagonista então escolhe um dos contratos e empurra até ele, dizendo que gostaria de continuar com este contrato. Kang o agradece por isso. Também comenta que ele disse anteriormente que gostou de ambos os locais de casa, pergunta se ele poderia escolher um deles, mas uma pessoa misteriosa chega falando que não, e assina um contrato com esse carimbo. Kang fica assustado e surpreso com essa situação, mas a pessoa misteriosa comenta que quando contou para ele que gostou dos lugares, significa que gostaria de caçar em ambos eles. E logo o clone do protagonista aparece em sua frente falando totalmente sincronizado com ele, quase gêmeo já. Em outra entrevista do Kang, na qual ele estava falando com uma pessoa vestida com roupas de ninja, os dois conversaram sobre a sua habilidade de clonar, e o Kang pergunta se poderia dar uma olhada nessa sua habilidade de clonar, e o ninja confirma. Imediato ele invoca seus clones ao seu redor. Kang fica impressionado com essa habilidade. Logo os clones começam a puxar suas espadas e perfuram o ninja. Kang claramente não ficou nada confortável em ver isso e ficou até assustado, mas o ninja logo pede para ele relaxar, alegando que os seus clones eram apenas uns erros ou nenhum deles era real ali. E começa a demonstrar que tudo foi invocado por ele naquela habilidade poderia ser tocado por ele de forma ilusória, mas no entanto não causa nenhum dano real, mas pelo menos isso é perfeito para chamar a atenção dos monstros. Se lembrar dessa entrevista anterior, Kang se recorda que a habilidade de clonar que ele viu daquela vez era definitivamente uma ilusão, mas essa habilidade de clonagem do protagonista era algo que ele nunca viu, já que ele conseguiu com seus clones ler e conferir o contrato que foi dado a ele. Também é capaz de beber café
E essa é a primeira vez vendo uma habilidade desse tipo. Kang, um pouco sem graça, pergunta se ele talvez são gêmeos, e o protagonista começa a rir falando que é razoável pensar nisso. Então pega no ombro do seu clone e falando que esse cara é o seu clone e fala que sabe que ele pode confundir a sua habilidade com a de outra pessoa, mas esse cara ali na sua frente era bem real. E na verdade tem mais um também que foi enviado para a academia. Kang, quando escuta isso, fica surpreso e pergunta se os clones também podem aumentar os músculos. O protagonista então explica para ele que se o seu clone ficar mais forte, ele então de tabela também vai ficar mais forte também. Só espero que ele pelo menos pegue leve com o coitado do clone. Kang fica surpreso depois de saber mais detalhes dessa habilidade e também do fato de até mesmo aumentar os status usando os clones. Espero incrível demais para ele, e essa não é uma habilidade de um mero caçador de classe F. E peça para si próprio que esse cara tem um grande potencial na área. O protagonista volta para a conversa sobre o campo de caça dizendo que tem algo para perguntar. Prossegue perguntando se terá problema se a mesma pessoa entrar em diferentes lugares ao mesmo tempo. Kang explica que pode ser difícil entrar ao mesmo tempo porque há um registro da sua entrada. E ao perceber a cara de confuso do protagonista, ele explica dizendo que vai falar com a associação de caçadores sobre isso e haverá algum tipo de ajuste, e prossegue falando que já vai ter que escanear a pulseira e precisa que o protagonista demonstre sua habilidade e pergunta se ele poderia ir com ele. O protagonista confirma, mas explica que não poderia utilizar a habilidade até amanhã de noite. Kang entende a situação e pede para os dois se encontrarem no centro de caçadores, já que há 2 dias. Ele tenta falar um pouco sobre esse contrato novamente, porém o protagonista já tinha carimbado. Kang então se levanta tão rapidamente que fez o protagonista se assustar, mas ele fala que estava ansioso pela cooperação dele, e os dois apertam as mãos. 2 dias depois, o protagonista estava lá no centro de caçadores esperando pela sua companhia. Kang chega na rua chamando por ele, alegando que ele chegou cedo. O protagonista fala que viu rapidamente no caso dele, já que estava esperando por ele, e observa que essa é a associação dentro do centro de caçadores. Kang fala que a maioria das instalações relacionadas aos caçadores estão dentro do centro e pede para eles irem até lá. Lá dentro, era uma estrutura bastante organizada que contava com vários caçadores e funcionários fazendo as suas dúvidas funções. Agora o protagonista estava de frente para um funcionário qual perguntava para ele se queria obter acesso duplo para o campo de caça. O protagonista explica a situação para ele dizendo que o motivo disso é porque a sua habilidade é clonagem, mas ele só tem apenas uma pulseira de identificação. O funcionário pede para ele por favor esperar 1 minuto porque ele é o primeiro desde o Jumper a solicitar o direito a um acesso duplo. Então começa a perguntar para o seu supervisor e chefe aonde estava o documento de inscrição referente aos direitos de acesso duplo. As coisas estavam acontecendo como o protagonista já esperava, já que esse não é um caso comum. Enquanto pensava isso, coitado do funcionário começou a procurar naquela pilha de arquivos gigante que estava ao seu lado. Algum tempo depois, o funcionário finalmente conseguiu achar a entrega do pedido de permissão para o protagonista e pede para ele por favor ao escritório de serviço civil e à sala de equipamentos para processar os documentos relevantes e depois ele poder fazer o teste de permissão na sala de demonstração de habilidades. O protagonista, junto do Kang, acaba ficando bastante surpreso com o tamanho da papelada que estava em suas mãos. Kang fala para o protagonista que vai tomar conta dos documentos e pede para ele por favor ir até a sala de demonstração de habilidade para terminar isso logo. Quando ele faz o que tinha dito sobre cuidar da papelada, o protagonista tinha ido até a sala para demonstrar suas habilidades, e assim que ele invoca seu clone, se esqueceu do pequeno detalhe que ele ficaria pelado, assim fazendo com que a supervisora do teste ficasse sem graça e ele extremamente envergonhado. Que situação legal de se acontecer em um exame importante, né? Eu enterrava a cabeça no chão. Depois dessa situação constrangedora, tinha um funcionário mais velho criando a pulseira de identificação extra do protagonista, e assim que terminou, ele avisa que o pedido para uma pulseira de identidade igual foi concluída, e agora os clones podem entrar nos campos de caça escaneando suas digitais. Prossegue explicando que, considerando as características da habilidade de clonagem, entradas e saídas de montanhas são possíveis e no local onde ele entrou os clones também podem entrar. O protagonista entende o que ele estava falando e o agradece por tudo que estava fazendo. O velho fala que a proposta é uma habilidade muito interessante e até onde ele sabia, isso é sem precedente não apenas na Coreia, mas em todo o mundo. E o protagonista percebe que a situação estava ficando mais estranha do que ele esperava e começa a sair dali. O velho acaba ficando frustrado com isso, já que esse cara poderia ter sido um excelente cobaia para ele de seus testes. O protagonista, assim que saiu da sala de testes, foi até o Kang avisando para ele que o período de autorização terminou e fala que finalmente todos os preparativos para as caçadas solo estão terminados. Kang fica feliz com isso e o parabeniza e pergunta se ele está indo para o campo de caça nesse momento. O protagonista confirma dizendo que a sua agenda está livre nesse dia. Kang pergunta o motivo dele ficar escondendo seu clone com uma máscara e o protagonista explica a situação dizendo que tinha muita gente interessada nele. Do lado de cima dessa associação tinha um homem observando a conversa dos dois. E esse cara misterioso fala que estava se perguntando quem era, mas acabou que esse era o Kang deles. E esse cara se revela ser o mestre da guilda Hyo-Sang, chamado Shin Hyo-Sang, um insuportável por incrível que pareça.
mestre da guilda grita pelo nome dele, o chamando lá de cima, e logo de imediato pula na direção dele. O mestre fala que já fazia bastante tempo desde a última vez que eles se encontraram novamente nesse espaço. O protagonista logo de cara reconheceu esse cara, e o mestre prossegue falando que ele não sabia que o Kang ainda estava trabalhando nos negócios de caçadores. E tudo que o protagonista conseguia pensar era sobre o fato de ter acabado de ver aquele cara pular de um andar tão alto e cair ileso. Kang claramente não estava muito confortável com a situação e não muito feliz em ver esse cara, mais o cumprimentou e o chamou de presidente. O mestre da guilda começa a rir dele, falando que não precisava chamar ele de presidente, já que não precisava de formalidade entre os dois. O mestre da guilda, depois de rir bastante, pergunta quem era esse que estava ao seu lado. Ele explica que é um caçador que está associado à empresa deles. O mestre da guilda, depois de observar o protagonista dos pés à cabeça, pergunta se por alguma chance ele era um caçador de nível F. E o protagonista da guilda claramente não ficou nada feliz com o fato de estar com um dos caçadores de nível mais fraco na sua frente e começa a debochar bastante seu funcionário Kang sobre o fato dele estar basicamente sendo um tutor completo e agenciando um caçador de nível F. Kang se sente ofendido e tenta falar alguma coisa, porém o protagonista pega no seu ombro e o tranquiliza. O mestre da vida, depois de ver isso, pergunta se tem alguma coisa que o caçador de nível F queria falar para ele. O protagonista faz a melhor atuação que conseguiu e diz que estava apenas honrando e conhecia um dos mestres da guilda da Coreia inteira. Digno de Oscar, viu? O mestre da guilda fica mais interessado nele e diz que parecia que o seu conhecimento não era do nível F. O protagonista então começa a falar mais sobre ele, dizendo que ele era o número 1 em monopolizar dungeons dentro do país. O número 1 regular caçadas e o número 1 e várias outras coisas. O protagonista prossegue com a sua atuação de admirador, falando que não sabia o que fazer em uma situação como essa. A gente está na frente de uma pessoa tão importante assim. O mestre da guilda começa a ficar um pouco sem graça, mas logo volta ao normal e um piscar de olhos aparece nas costas dele, perguntando se eles poderiam ver as suas habilidades e analisar se elas estavam no mesmo nível de seus nervos. Mas antes dessa situação prosseguir, um cara chega gritando pelo presidente, dizendo que finalmente encontrou ele. E o mestre da guilda fica um pouco frustrado, já que acabou de ser interrompido ali. E logo começa a sair de perto do protagonista, falando que vão parar por ali hoje. Pergunta o nome dele no final. O protagonista então desafio sugere que ele tente descobrir por conta própria. E o mestre da guilda, saindo dali, o chama de engraçado e fala que o verá mais tarde também. Eu sairá correndo dali. Aquele cara que chamou pelo presidente da guilda questionou como ele conseguiu pular desse jeito dentro da associação de caçadores. Começa a tentar repreender ele enquanto os dois caminhavam para fora dali. Um pouco depois disso, Kang estava dentro do seu carro dando carona para o protagonista e o seu clone. E agora estava agradecendo pelo que o protagonista fez antes por ele. O protagonista fala que fez isso porque não conseguiu apenas ficar parado e olhar na situação. Kang pergunta para o protagonista se ele sabia sobre a relação com a guilda daquele cara. O protagonista disse que sabia, alegando que não era tão bobo assim, já que depois de assinar com a agência JM, deu uma olhada nas coisas na internet. Explica que não tinha muitas coisas relacionadas a isso na internet, mas enquanto procurava conseguiu encontrar um rumor relatado à sua agência, na qual ele foi expulso dessa guilda por ter sido um informante. Kang fica um pouco sem graça depois de saber que tudo isso já estava dentro da internet, mas pelo menos ele descobriu o motivo de não ter muitos caçadores aparecendo. O protagonista prossegue explicando que tinha alguns comentários falando para nunca entrar na agência dele, alegando que as pessoas que entrassem acabariam sendo esfaqueadas pelas costas pela guilda e o Song. Kang então pergunta para ele que, mesmo sabendo de tudo isso, qual era o motivo dele ter escolhido a sua agência. O protagonista, como ganancioso que era, explica que tudo isso era por causa da excelente taxa monetária que tinha essa agência. O protagonista prossegue falando que também acreditou que poderia acreditar nele, já que ele não era o tipo de pessoa que aceitava os absurdos das empresas deixadas pelas guildas. Kang agradece por isso e os dois continuam a viagem. Aqui tá uma amizade legal, pena que o pobre do clone não seja tão apreciado assim. Ao mesmo tempo que essa viagem acontecia, o coitado do clã do protagonista, que estava na academia, já estava com as mãos sangrando. Mesmo assim, continuava treinando até o seu limite máximo. Aquele instrutor estava observando esse treino pesado dele. O garoto, a qual comentava que aquele cara parecia estar fazendo um exercício em uma posição de risco e pergunta se ele ficaria bem. O instrutor fala que já tentou conversar com ele, mas não escutou nada do que ele disse antes. Bruno então guarda a sua barriga, agachamento, e pega o seu celular que estava tocando e lê a mensagem do protagonista mandando ele finalizar os exercícios, tomar um banho e ficar pronto para ir embora da academia logo logo. Bruno então se afasta da barra de agachamento, começa a tomar sua água para sair ali, e a garota observa que parece que ele já tinha terminado o treino do dia. O instrutor fala que isso era um alívio. Dentro da área de caça de slimes, o protagonista observa as pessoas ao seu redor que eram caçadores, eliminando e capturando as criaturas e os resíduos que elas deixavam depois. Kang aparece do lado de fora esperando por ele, e quando encontra pergunta como tinha sido. O protagonista explica para ele que essa sua máscara de gás era bastante apertada e ele se sentia como se estivesse respirando utilizando 3 máscaras ao mesmo tempo. Kang sabia do que estava dizendo e explica que esse
é o motivo principal que acha caçadas de slimes eram mais seguras que as outras, já que muitos caçadores não vão até ali. O protagonista entende, mas explica para ele que não era possível continuar fazendo isso por muito tempo pela frente. Pessoas que caçam slimes ali dentro devem caçar até o seu recipiente carregado nas costas estar completamente cheio. E assim que estiverem cheios, podem tocar eles por outro vazio para encherem novamente. Mas não importa o ritmo que a pessoa mantenha fazendo isso, era muito difícil passar mais do que 6 horas fazendo isso. Agora, para o miserável do clone, tá tranquilo, né, seu palhaço? Ele fala que não tinha totalmente certeza, mas se ele utilizar um bom equipamento e uma boa máscara de gás, será muito mais vantajoso e vai ajudar por um tempo maior. O protagonista fala que tinha certeza que se fosse ele dentro desse equipamento, duvidaria bastante que conseguiria passar mais de 2 horas extras. Então ele sugere que essa pessoa dentro do equipamento de alta qualidade seja o seu clone número 2. E logo de imediato começa a colocar nele o equipamento completo. E agora o coitado do seu clone número 2 estava indo direto para o trabalho em uma cena completamente linda, como se estivesse dentro do filme Até o Último Homem. O protagonista então se direciona para o seu agente falando que eles poderiam ir agora para a próxima área de caça, a dos famosos coelhos chifrudos, e o Kang, como bom CLT que é, concorda e começam a planejar o caminho pela frente. O protagonista fala para ele que já é o seu clone número 1 está ali, mas então acaba sendo surpreendido com o fato de que ele esqueceu o coitado do seu clone dentro da academia, o qual provavelmente estava bastante frustrado do lado de fora da academia esperando por ele que nem um cachorro. Minha gente, cadê os direitos dos clones? Depois de um bom tempo, o protagonista finalmente chegou de carro para resgatar o seu clone número 1, que o estava esperando de frente da academia de Pilates. Kang observa enquanto estavam dentro do carro que ele chamava os seus clones de número 1 e número 2. O protagonista explica para ele que como os dois pareciam exatamente iguais, se ele desse nomes únicos para ele, seria bastante confuso para ele se lembrar de quem era quem depois. Kang fala que como eles eram clones normais, ele provavelmente não precisaria nem sequer usar nomes. O protagonista fala que ele estava certo e, mais importante, ele se lembra que ouviu falar que aquelas armas eram utilizadas para caçar coelhos chifrudos. Kang diz que o que ele falou é verdade e o protagonista então pergunta o motivo deles também se prepararem pegando algum tipo de equipamento ou algo do tipo uma pistola, sei lá. Kang explica que ele não tem que se preocupar sobre isso, alegando que ele era permitido a utilizar o seu próprio equipamento, mas também poderia alugar a maioria dos equipamentos dentro das próprias zonas de caça. Prosseguiu falando que ele também poderia customizar o seu próprio equipamento depois. Esse tipo de equipamento é bastante limitado dentro das áreas de caçadores, onde não precisa se preocupar sobre os monstros mais fracos que nem todo lugar que está indo agora, já que a maioria deles é significantemente menos perigoso que os outros tipos que precisam de armas. Depois de escutar um barulho do lado de fora, o protagonista percebe que eles finalmente chegaram na área de Wujiangyan. Essa área era fortemente guardada por soldados armados que faziam a revista completa em todos os caçadores e parecia ser um local completamente preparado e com estrutura boa para isso. O protagonista, quando saiu do carro, observa que o tamanho dessa área não era nenhuma piada e nem sequer se comparava com o tamanho da área de caça dos slimes. Kang observa que o que ele estava falando era verdade e explica que o motivo disso é que essa área, o Jiangyan, é bastante famosa pelos Monster Break que acontecem. Um bagulho bem louco, por sinal. O protagonista definitivamente já ouviu falar sobre Monster Break, que é um processo no qual portais são basicamente trazidos do lado de fora do mundo. Então a maioria das caçadas acontecem depois dos caçadores entrarem dentro desses portais. Mas, ocasionalmente, os monstros saem de dentro desses portais e destroem as coisas dentro das áreas próximas dos portais. E esse praticamente é o fenômeno conhecido como Monster Break. Kang explica para o protagonista que a maioria dos monstros de alto nível foram aniquilados mais ou menos 5 anos atrás, ao mesmo tempo que os portais começaram a aparecer. E os monstros restantes nessa área pertenciam em sua maioria ao nível F e E de suas categorias. Então basicamente esse local em que estavam agora era reconhecido pelos caçadores como um bom local de caça. Assim que eles entram dentro dessa área gigante, se deparam novamente com um grande grupo de caçadores e funcionários fazendo as suas devidas funções. Kang se aproxima de um local cheio de armas expostas, explicando para o protagonista que ali era o local onde ele poderia alugar o seu equipamento e guardar. O funcionário que cuidava do aluguel de armas entrega um conjunto de coisas para ele, cujo principal era um fuzil bem massa. Fala para o protagonista que isso custaria 700 mil won no total. O protagonista nesse momento puxa seu cartão de crédito, falando que isso era bastante caro. Kang, quando percebe a cara do protagonista, explica que equipamentos realmente eram bastante caros, mas é claro que era uma história completamente diferente se ele pegasse os coelhos chifrudos, já que um coelho
coelho chifrudo era basicamente o mesmo preço de um barril daquele líquido de slime. Vale mais a pena, pelo menos. Depois dessa sessão de compras, Kang acompanha o protagonista dizendo que o seu local era no terceiro andar do prédio F. O protagonista, quando escuta essa última parte, percebe que ali dentro também tinham divisões de categorias. Assim que chegam, são surpreendidos com um barulho de disparos. E lá dentro, vários caçadores estavam atirando e caçando alguns desses coelhos chifrudos sentados em suas cadeiras. Kang aponta para uma cadeira dizendo que ali é o número 4 e era o local em que ele deveria caçar. Ele pergunta se o protagonista conseguiu atirar tranquilamente e o protagonista cria bastante confiança e pergunta quem ele achava que ele era, alegando que errou apenas 3 balas no exame de tiro na qualificação de caçador. Kang então se lembra que esse exame basicamente tinha um alvo quase colado nele e o fato dele ter errado 3 tiros em um trajeto tão curto não fazia dele um excelente atirador, que nem ele pensava. O protagonista, ainda completamente confiante de si, pega o seu rifle e começa a se sentar na cadeira falando que estava bastante triste pelos coitados dos coelhos chifrudos, mas eles não poderiam continuar invadindo o seu lugar. E agora ele estava sentado em uma miranda exatamente em um coelho. Ele fala todo empolgado que conseguiu colocar um na mira e o Kang logo fica surpreso perguntando se ele realmente conseguiu já. O protagonista, com a mira exatamente nele, dispara uma bala na direção do coelho e a sua caçada finalmente começou. 3 horas depois, o protagonista estava completamente frustrado pelo fato de não ter conseguido acertar um tiro em um único coelho. Isso era bastante ridículo de sua parte. Ele sempre conseguia chegar perto e colocar a mira exatamente no local de atirar, mas sempre acabava errando com os instintos extremamente aguçados dos coelhos, e no momento em que ele quase conseguiu acertar um tiro, a pequena criatura fugiu como se já tivesse visto tudo. Pior que ele até que mirou bem, acredita? E ainda por cima, o seu agente foi-se embora antes dele sair dali, já que estava demorando bastante. Não tem nenhum resultado, o protagonista nesse momento não conseguia nem compensar o valor que gastou com os equipamentos e se questionou sobre tentar passar um dia ali e logo chama pelo seu plano número 1, ordenando que ele casse os coelhos chifrudos com a arma que estava com ele e entregue a sua casa para o cara que alugou essa arma. E pede para toda vez que ele conseguir caçar um coelho com sucesso, enviar uma mensagem escrita o número 1. E se as suas balas acabarem, chame por ele. E finalmente o protagonista estava indo de volta para sua casa para descansar um pouco. Mais tarde o protagonista agora estava finalmente dentro da sua casa, e mais especificamente em seu quarto dessa vez. Estava deitado em sua cama analisando seu sistema e percebendo que seus pontos de magia estavam aumentando aos poucos. E percebe que pelo menos o seu clone número 1 está caçando os slimes muito bem. Nesse momento seus status estavam constantemente aumentando, mas mesmo assim ainda tinha um grande caminho a percorrer quando se lembrou daquele mestre da guilda que o afrontou. Enquanto ele se preparava para dormir, se toca que aquele coelho chifrudo foi um completamente erro de sua parte. Não sabia que seria tão difícil assim, mas seria ótimo se o seu clone número 1 conseguisse caçar pelo menos um desses coelhos. Enquanto ele dormiu, seu clone mandou várias mensagens com o número 1 e, para nossa surpresa, aparentemente ele conseguiu abater 50 coelhos chifrudos. Achamos um talento misterioso aqui. No dia seguinte, Kang estava em seu escritório quando recebeu uma ligação perguntando se essa era a agência na qual o caçador Jeong Sang-yu estava afiliado. Kang confirme logo é interrompido com essa pessoa alegando ser do serviço de gerenciamento do local de casa de slimes, pedindo para ele se apressar e parar o caçador imediatamente. O agente pergunta o motivo disso e o que estava acontecendo. E essa pessoa fala que aquele caçador estava caçando por mais de 24 horas seguidas, sem nenhuma pausa, e não estava muito bem da cabeça. Distante dali, o protagonista em sua casa aparentemente é completamente descansado, alegando que dormiu até que bem. Abre as mensagens do seu celular e fica bastante surpreso com a quantidade de mensagens que recebeu do seu clã número 1. Em outra cena aparece o seu agente agora no local de caça dos slimes, percebendo que aquele clone conseguiu encher todos os tanques de reservatório inteiros em pouco tempo. Mas isso não era tempo para pensar nisso. O clone número 2 já aparentava estar bastante exausto e até mesmo os outros caçadores estavam preocupados com ele. Kang então liga para o protagonista completamente empolgado, dizendo que isso que ele acabou de ver é incrível, e explica que estava no local de caça de slimes nesse momento exato. E o seu clone conseguiu encher todos os reservatórios em apenas um dia, e avisa para o protagonista que eles vão chamar uma corporação de limpeza para terminar o serviço ali, e manda que ele chame o seu clone número 2 de volta. O protagonista concorda e pergunta se ele também poderia enviar esse time de limpeza para um Jang-san. Ele não atende muito bem, mas o protagonista explica dizendo que parecia que os corpos dos coelhos chifrudos estavam bloqueando o caminho das pessoas. A bufunfa vai chover por aqui, aparentemente. O clone número 1 do protagonista estava recebendo bastante propostas de outras agências, e ficaram extremamente surpresas com seu desempenho absurdamente
completamente monstruoso naquele local. Porém, como ele só tinha algumas ordens sobre o que fazer, não conseguia falar com eles e aparentemente nem queria. Os agentes recrutadores aparentemente não ficaram muito felizes, mas deveriam manter a paciência, já que a maioria desses caçadores talentosos eram bastante esquisitos. Foi aí que apareceu um grupo inteiro de recrutadores explicando a situação para esse recrutador, em específico, dizendo que eles também estavam tentando conversar com ele por um tempo, mas não respondia nada que eles falaram. Foi aí que o protagonista aparece sorrateiramente e entrega mais uma caixa de balas completa para o seu clã, mandando ele continuar caçando e deixar que os outros da equipe de limpeza cuidem dos corpos. E encosta em seu ombro dizendo que ele fez um bom trabalho, assim deixando o clone aparentemente feliz uma vez na vida. O clone número 1 de imediato logo começou a recarregar sua arma e já volta a atirar novamente nos coelhos chifrudos. E as pessoas ao seu redor ficaram extremamente surpresas com ele, fazendo isso de novo, e logo começaram a gravar, mandando todo mundo ali fazer silêncio para ver em quantos coelhos conseguia pegar dessa vez. O protagonista nesse momento provavelmente já tinha cometido alguns erros sobre as habilidades de seus clones, já que no estado atual os status de seus clones eram 50% dos seus. Colocando em palavras mais simples, a gente já deve pensar que eles conseguem fazer 50% do que ele consegue fazer em termos de eficiência, mas eles também têm uma habilidade do tipo maquinário que faz eles terem uma performance em missões incríveis e tomam decisões sem hesitação e com concentração máxima. Totalmente o oposto do protagonista, mas tudo bem. Mas antes de se afundar mais nos pensamentos, a sua aluna chama sua atenção já que estava tão concentrado. O protagonista é pego de surpresa e pergunta o que tinha acontecido. A garota pergunta sobre o que ele estava pensando um tanto assim. O protagonista pede desculpas e fala que terminou de corrigir as suas lições e elogia dizendo que ela definitivamente melhorou desde a última vez que fez esse teste. Ela fica feliz com isso e diz que já tinha ouvido falar que ela poderia conseguir algo desse tipo se tentasse bastante, mas interrompe novamente e pergunta sobre o que ele estava pensando tanto assim. O protagonista fala que não era nada demais e explica que tinha ido ao campo de caça e acabou saindo melhor do que esperava, então estava apenas pensando sobre isso. E a garota acaba ficando surpresa com essa parte do campo de caça e pergunta se ele era um caçador. O protagonista fica meio surpreso e pergunta se não tinha mencionado isso anteriormente, e ela disse que não tinha ideia. A garota então pergunta para o protagonista se ele saberia quem é esse caçador que ela tinha para mostrar para ele no seu celular. Ela alegando que hoje em dia as pessoas ficavam completamente loucas sobre essa pessoa. Ela então mostra para ele o deus da sniper e um Zhangzhan, o olho de águia, e o protagonista acaba ficando completamente sem reação, já que ele era nada mais nada menos do que o seu clone. A garota pergunta se ele não sabia quem era, alegando que na internet dos caçadores todo mundo estava ainda à loucura com o desempenho dele. No momento em que esse vídeo foi gravado, mais de 200 coelhos chifrudos foram pegos e isso conseguiu bater um novo recorde para a caça de coelhos chifrudos. E apesar de tudo isso, as pessoas que estavam filmando fizeram várias perguntas e ele respondeu apenas uma delas, nenhuma outra, e isso fazia dele bastante legal e misterioso. Por curiosidade, a pergunta foi sobre o seu nome e ele disse que era o olho de águia, ou Zhangzhan. Já virei fã desse cara. Ao escutar isso dela, o protagonista claramente ficou bastante surpreso com o fato de seu clone ser tão surpreendente. Agora eu tô comentando sobre esse cara ser bastante legal, alegando que na verdade o seu sonho também era se tornar uma caçadora. O protagonista pergunta sobre esse sonho dela e pergunta também se ela já despertou. Ela confirma dizendo que também conseguiu uma licença, mas tinha um pouco de medo de ir para esses campos de caça de caçadores. Ela então cria coragem falando que isso tudo levava até o ponto que ela queria chegar. Pergunta para o protagonista se ela saísse bem no teste, ele poderia levar ela junto para um campo de caça pelo menos uma vez. O protagonista fala para ela que isso não era difícil, e se ela conseguisse entrar na universidade, ele a levaria para lá. E ao escutar essa garota, ficou bastante empolgada, e o protagonista fala para ela que sabia alguns lugares seguros para caçar. Os dois então fazem um juramento de dedinho, e ela fala que agora ele não poderia voltar atrás da sua palavra. O protagonista então fala para ela continuar nesse ritmo, e aí ela vai conseguir facilmente entrar na Universidade Nacional Youngsang. Palavras motivadoras. Dê para os coitados dos seus clones também, né? O protagonista, depois que termina a aula particular com a garota, sai do quarto dela e a mãe dela estava na cozinha e começa a conversar com ele. A mulher pergunta para o protagonista se a garota estava seguindo as lições bem. O protagonista explica para ela que também estava preocupado no começo, mas a garota era bastante determinada nos estudos, então não precisava se preocupar sobre isso. Uma curiosidade interessante é que a garota estava com o ouvido na porta tentando escutar a conversa. E a mãe dela, quando escuta isso, o protagonista fica bastante aliviada e fala que era muito bom ouvir isso de alguém. O protagonista então se despede dela dizendo que já estava
tarde e ele deveria voltar na segunda. A mulher fala para ele que era bastante tarde e pergunta se ele poderia ficar para jantar, mas o protagonista diz que ainda tinha um lugar para ir. E a garota em seu quarto completamente alegre e fala que tinha um encontro com ele. Começa a falar com seu ursinho de pelúcia sobre o protagonista, falando que ele era um caçador. E, em primeiro lugar, o seu pai ia trazer algum conhecido para sua casa e ela odiou isso, mas percebeu que o protagonista era bastante gentil e a ensinava muito bem. E também era incrível. Depois de pensar tudo isso, ela foca e começa a estudar. O protagonista finalmente foi ao encontro do seu clone novamente, se questionando se a limpeza já tinha terminado e se deparou com o Kang do lado do seu clone quando chegou. Kang explica para ele dizendo que foi até lá para dar uma olhada no processo de limpeza e pergunta onde ele estava. O protagonista responde dizendo que estava dando aulas particulares nesse dia e praticamente estava fora por todo esse tempo. Durante esse tempo todo, o agente ele já chamou bastante equipes de limpeza para esses campos de caça, mas foi a primeira vez que chamou tanto times assim para apenas coelhos chifrudos. Um total de 352 unidades de coelhos foram abatidas pelo seu clone, e o protagonista comenta que isso era um grande número. E o seu agente pergunta se ele já deu uma olhada no pagamento que ele enviou anteriormente. O protagonista fala que não tinha percebido, já que como estava dando aulas, tinha desligado as suas notificações, então ele abre a sua conta bancária. Hora de ver o cash, né, boy? Ao ver que lá tinha a quantia de 32.720.300 won, ficou extremamente surpreso e pergunta para o seu agente se o valor realmente estava certo, já que era muito mais do que ele esperava, e seu agente explica para ele que as suas habilidades apareciam estar muito além do nível de um caçador de nível F. Então ele pagou com a taxa financeira para o caçador de nível E, qual é 83%. O protagonista fala para ele que ainda não estava nesse nível, mas o agradece bastante por isso. A conversa dos dois logo foi interrompida com a chegada de um homem misterioso, perguntando se eles eram agentes do clã do protagonista. Kang confirma a pergunta e pergunta também quem ele era. O homem aparentava estar bastante irritado e explica que ele era o caçador que perdeu todas as suas presas para esse cara, já que ele caçou todos os coelhos chifrudos que ele estava planejando pegar, então bastante da sua caçada diária foi jogada no lixo. Esse cara então começa a se alongar, dizendo que acreditava que ele tinha que o compensar por isso que fez. Kang então se direciona ao protagonista falando que parece que eles escolheram o lugar errado para conversar, hein? O protagonista comenta que parecia que realmente não tinha muitas pessoas gentis por ali. O protagonista pensa um pouco e tem uma ideia e fala para o protagonista. O misterioso então fala que tinha que ser pago em 10% do dinheiro que eles conseguiram fazer isso. O protagonista começa a rir. Esse cara pergunta o motivo dele estar rindo e o questiona se acreditava que isso era uma piada. O protagonista fala para ele ficar tranquilo e não se preocupar, já que seu amigo não iria aparecer por ali em um bom tempo. Então eles tentam sair dali e o homem fica para trás completamente enfurecido com o que aconteceu. Não vai levar desaforo para casa, hein? Quando eles passaram por esse homem, quase foram atingidos por um soco dele, porém o protagonista mandou o seu clone número 1 agir imediatamente. Só que a reação do coitado foi apenas defender o seu original se jogando na frente do soco. O impacto foi tão forte que fez com que sua boca sangrasse e ele saísse voando. O homem fica um pouco sem graça com a situação, dizendo que não tinha batido tão forte assim. E o protagonista já estava filmando, falando que foi bastante vergonhoso o que ele fez, e começa a falar com o seu público dizendo que acabou de presenciar uma violência no campo de caça de caçadores. E se as pessoas descobrissem sobre isso, elas não vão mais ali. E foi aí que ele deixou esse homem completamente encurralado. O protagonista então fala que esse vídeo, por algum acaso, foi enviado para a internet dos caçadores, vai se tornar um grande problema no futuro. O protagonista vai até perto desse homem perguntando se ele não concordava com o que ele estava dizendo. Então os seus caminhos finalmente se cortavam ali. Mais tarde naquela mesma noite, o protagonista estava em uma cafeteria com o seu agente conversando. O seu agente fala para ele que acreditava que aquele caçador que teve uma discussão com ele anteriormente provavelmente era um membro da guilda Hyunsong. E explica para ele que tinha alguns caçadores marginalizados entre os membros de algumas guildas e principalmente dentro da Hyunsong, que era muito grande, e isso fazia com que tivesse uma grande diversidade de pessoas com objetivos e propósitos diferentes lá dentro. O protagonista pergunta para ele como saber que aquele cara era dessa guilda. O seu agente explica que desde o momento em que ele chegou naquele campo de caça para fazer a coleta de limpeza com aquele time, aquele caçador estava olhando para ele o tempo todo. Algo de errado não estava certo. Joyce então chegam na conclusão de que provavelmente aquilo era algum tipo de vingança da guilda. O agente concorda com essa teoria, dizendo que provavelmente isso aconteceu porque aquele caçador pensou que o seu clone era outra pessoa que assinou um contrato com ele. Então explica para o protagonista que no passado todo caçador recrutado por sua agência acaba enfrentando alguns obstáculos bastante persistentes, então ele estava envergonhado de dizer isso, mas os caçadores afiliados com a sua agência acabavam saindo de lá rapidamente. E nesse exato momento apenas ele e alguns poucos caçadores do nível F restaram. Indo ainda mais além, ele não conseguia garantir que não vai ter mais nenhum tipo de obstrução por parte dessa guilda. O protagonista pergunta sobre o que tinha de errado com ele, dizendo que ele estava se preocupando muito com ele. Explica que ele entrou nessa agência já sabendo de tudo isso e ele não precisava se preocupar com nada. Prossegue falando que não poderia ser incomodado mais por aqueles marginais
então explica para ele um plano que teve sobre um jeito de ficar mais forte rapidamente. Então explica o seu plano completo, só que a gente não consegue ver nesse momento as falas. Um pouco depois que ele terminou de explicar o plano inteiro, pergunta se o seu agente tinha gostado disso. O agente fica surpreso dizendo que não tinha pensado sobre esse caminho, então sugere que isso aconteça amanhã às 2 horas da tarde. O protagonista concorda e os dois combinam que o ponto de encontro será no mercado de caçadores. Parece até eu comprando e combinando com o vendedor para se encontrar. Cada um leva uma faca para ninguém ficar desconfiado. O mercado de caçadores é um lugar que acontece trocas entre os caçadores que vendem e trocam bastante tipos de itens, tipo armadura, equipamentos de batalha e outras de coisas variadas. Mas o mercado de caçador tem uma posição única na indústria por ter introduzido uma loja de departamento convertida em um shopping de caçadores, onde acabou virando um enorme estabelecimento de caçadores. Devido à escala enorme, era quase impossível você procurar por alguma coisa e não ter lá dentro. E isso em todas as classificações de itens diferentes. O protagonista estava lá dentro junto de seu agente, olhando uma armadura de titânio que o deixaria completamente protegido contra monstros de nível E. O seu agente pergunta ao protagonista como ele estava se sentindo dentro dessa armadura. O protagonista comenta que era bastante confortável e até que era leve e versátil. Para a armadura ele escolhe uma adaga preta, alegando que já vai ser bom o suficiente para ele. O protagonista então pede para o atendente da loja entregar seu equipamento em 3 quantidades, já que seriam para 3 pessoas diferentes. O protagonista também estava procurando por algum tipo de habilidade para comprar, provavelmente uma que conseguisse se combinar com a sua de clonagem, para ele ter um desempenho ainda melhor e conseguir fazer coisas que jamais imaginou. E vamos torcer para criar alguma legislação a favor dos clones, os coitados não têm paz aqui. E aí, galera? Antes de encerrar, só queria agradecer geral que tá curtindo, comentando e compartilhando os vídeos. Vocês são bravos demais. Se não fosse por vocês, eu já teria dropado igual aqueles manhwas que somem do nada e ainda por cima sem final. Então continue fortalecendo, porque cada like é um buff no canal. E cada comentário me dá mais 10 de motivação para trazer mais conteúdo para vocês. Valeu demais e até o próximo vídeo.